Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Eu sou o irmão José Farias, você está no canal Na Palavra Tem Resposta. Já quero pedir que, se você não for ainda inscrito nesse canal, por gentileza, se inscreva e ative o sino de notificação para você não perder nenhum vídeo que nós postarmos aqui para a sua edificação. Nós sabemos que uma das instituições criadas por Deus mais atacada no mundo é a família. Já é desafiador no dia a dia, você e eu, mantermos nossa família ali nos princípios do Senhor. Para isso, há uma necessidade de nós vivermos concentrados, meditando na palavra de Deus, seguindo os princípios da palavra, congregando, se colocando à disposição do Senhor para que Ele fale em nós, fale conosco e através de nós também como instrumento para sermos guia para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Mas é desafiador. É por isso que a Bíblia diz: o justo vive pela fé. Porque não sei você, mas eu nunca encontrei Deus pessoalmente. Então, o Espírito Santo ele precisa encontrar em nós essa liberdade para nos convencer, nos certificar de que nós estejamos firmes na palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor no dia a dia. Porque grandes coisas o Senhor vai fazer através de nós. Então eu estava pensando aqui, alguns irmãos, alguns cristãos, eles buscam grandes referências, pessoas de renomes, para serem referência na vida sentimental, no casamento. E muitas vezes encontra pessoas, casais, que a princípio eles dizem assim: esse é referência. Esse é referência de exemplo, de conduta, de santidade, de amor, de como criar os filhos sob a obediência da palavra do Senhor. Mas, de vez em quando, a gente também ouve que algumas pessoas se decepcionam com ícones, com pessoas públicas, com líderes, muitas vezes com seus líderes espirituais. E Deus nunca mandou você e eu colocarmos expectativas em pessoas. Nosso exemplo, nosso maior exemplo de santificação, de comunhão com Deus, de obediência, é o Senhor Jesus. Porque todos os homens líderes são falhos. Outra coisa que nós também não podemos sair procurando é na Bíblia exemplo de perfeição quanto a casais. Porque não existe, irmãos, na Bíblia nenhum casal que seja exemplo de perfeição. Não existe isso. O que a gente encontra na Bíblia muitas vezes é Deus conversando com homens e com mulheres, com casais, com muitas falhas. Deus instrui, a princípio eles se colocam à disposição do Senhor, praticam a sua palavra, mas esses mesmos a gente vê cometendo grandes erros, grandes falhas, fazendo coisas que trazem muitos danos para a sua família. Existem muitos personagens na Bíblia que fazem isso. Vamos ver algum deles? Para nós entendermos que não existe casal perfeito na Bíblia, que Deus nunca mandou nós olharmos para eles e termos como os maiores exemplos de perfeição, porque não existe. Vamos pegar aqui o primeiro casal que Deus criou, Adão e Eva. Adão e Eva é aquele casal que seria exemplo para nós caso eles não tivessem cometido o pecado, não tivessem falhado com Deus, desobedecido. Mas a partir do momento que eles desobedeceram, a partir deles, todos os casais, você e eu, verá que tem coisas a melhorar. Uns erram mais, outros erram menos, mas todos erram. Vamos pegar aqui o primeiro casal, Adão e Eva. Em Gênesis capítulo 3, versículo 23, diz: para impedir, olha só, para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus o expulsou do jardim. E Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Então Deus cria o homem, do homem cria a mulher, os dois têm comunhão com Deus, mas os dois pecaram, erraram, perderam a comunhão com o Senhor. Então o contexto diz que para que não acontecesse deles comerem da árvore da eternidade, que já tinham comido da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas para eles não comerem da árvore da vida, Deus o expulsou. Se Deus o expulsou para fora do jardim, esse casal deixa de ser referência para você e para mim.
Você pode até enxergá-los acertando lá na frente, mas exemplo de perfeição não é mais. O primeiro casal, irmãos. O primeiro casal. Agora vamos ver outro casal aqui. Adão, Abraão e Sara. Deus fez uma promessa a Abraão que lhe daria um filho. Sara não teve paciência, você conhece o contexto. Aí o que Deus faz? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. O que é que o Senhor faz? Em Gênesis 16, 2, diz que Sara disse a Abraão. Por quê? Porque na cabeça de Sara, Deus estava demorando para cumprir a promessa. Então disse Sara a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com sua serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sara. Olha só que conselho tolo, que conselho sem direção de Deus. Que conselho esse que trouxe consequências, porque de Ismael, que Abraão seguiu o conselho de Sara, ele teve aquele caso ali com a Agar, a sua empregada, e dele veio a linhagem de Ismael, os ismaelitas, os árabes. Deus depois aparece para ele e diz assim: não é esse o filho da promessa, e deu Isaac. Mas, irmão, imagina você ter um marido que, para se cumprir a promessa de Deus na vida dele, ele tem um caso, ele tem um relacionamento com a sua funcionária. Mas nesse caso aqui foi muito pior, porque foi um conselho da própria esposa. Esse casal não é referência. Você acredita que seja referência? Não é. Agora, outro casal aqui que também não é referência. Isaac e Rebeca, filhos do Abraão. O Isaac, né? Ele tem 2 filhos, o Esaú e o Jacó. A Rebeca, ela mandou um dos filhos enganar o pai. Como é que um casal desse pode ser referência sua e minha na palavra de Deus? Não é. Jacó respondeu a Rebeca, né? Jacó respondeu a sua mãe, que a mãe disse assim: ó, vai, faz um prato para o seu pai e você vai lá, ele está meio cego mesmo, ele não está enxergando bem, você serve para ele, ele vai passar a mão em você, vai perceber que você é peludo, porque ele era liso, e ele vai abençoar você com o direito da primogenitura. Mas o Jacó disse: mãe, que conversa é essa? Que conselho todo? O Jacó disse assim: meu irmão Esaú é peludo, enquanto eu sou de pele lisa. E se ele me tocar, perceberá que estou tentando enganá-lo. E em vez de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Mas a mãe persistiu e deu tudo errado. Deu tudo errado. Olha outro casal aqui, ó, Jacó e Raquel. Gênesis 29, 18. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão, o pai da Raquel: trabalharei para o Senhor por mais 7 anos. Por 7 anos. E o Senhor me dá a Raquel para eu casar com ela. Sua filha mais nova, para ser minha esposa. Você vai me dar sua filha, eu vou trabalhar 7 anos. Depois o Labão enganou Jacó e ele trabalhou, ao invés de 7, 14 anos por Raquel. Depois ele teve um outro caso com a irmã da Raquel, teve filhos, a Lia, e ainda outra, e ainda outra. Então são casais que quando você lê na Bíblia, assim, você lê rápido e fala assim: este era o problema. Mas se coloca na situação deles, nos dias deles, no contexto deles. Só briga, irmãos. Confusão. Problema. Muitos problemas. Em Gênesis, por exemplo, capítulo 30, versículo do 2 ao 3, diz: Jacó se enfureceu com Raquel, porque a Raquel ficou furiosa porque não tinha filho. Olha a briga nas portas fechadas. Jacó disse para Raquel: por acaso sou Deus? Perguntou ele. Foi ele que não permitiu que você fosse mãe, que você tivesse filhos. Raquel lhe disse: tome minha serva Bila e deite-se com ela. Ela dará à luz filhos em meu lugar e por meio dela teremos uma família. Olha que confusão, irmãos. Olha que coisa estranha. Agora, olha outro casal aqui também, irmãos. Eucana e Ana, os pais de Samuel. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6 e o versículo 7, diz assim, ó, versículo 2.
Eucana tinha duas esposas. Irmão, você imagina seu marido ter duas esposas? A amante dá filhos enquanto a esposa original ser humilhada? Ninguém consegue imaginar um ambiente de paz desse jeito, né? Então Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda se chamava Penina. Versículo 6. Penina tinha filhos do Eucana. Ana, porém, não tinha. E a sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Agora, olha só que coisa estranha, irmãos. No versículo 7 diz: todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. Imagina duas mulheres, uma é a esposa, a outra é a amante, e o cara está no meio das duas, e eles vão para a igreja. Chega lá, a amante começa a provocar a esposa do cara, porque a amante tem filho, a esposa não tem. Isso é referência para nós, irmãos? Não é. Nunca foi, nunca será. Provocava quando ia à casa do Senhor. A cada vez, Ana chorava muito e ficava sem comer. Agora, irmãos, Deus honrou Ana, ela teve o filho Samuel, né? Nós sabemos disso, né? Mas está longe de ser esses casais referência para nós. Então não fique procurando na Bíblia casal perfeito, que você não vai encontrar. Sem falar de outros casais, tipo Davi, as suas esposas. Era uma confusão muito grande entre eles, desonra, atitudes que traziam dano para a família. Agora também tem os casais na Bíblia que nós podemos chamar casais fofos, né? Por exemplo, Joquebede e Arão, que tiveram o Moisés, os pais do Moisés. Mas você sabia que a Joquebede e o Arão era tia e sobrinho? Olha, Arão se casou com Joquebede, irmã de seu pai. Êxodo capítulo 6, versículo 20. Arão se casou com Joquebede, irmã de seu pai. E esta deu à luz a dois filhos, Arão e Moisés. Então um cara chamado Arão casou com a tia dele, a Joquebede. Ah, mas irmão José, naquele tempo podia. Sim, podia. Mas, embora não houvesse lei, mas você consegue imaginar a situação entre eles? Era situação de superação, de constrangimento, de muito ajuste e de muita dificuldade. E muitas vezes de traições, de queixas, de choro, de lágrima. Não são referências para nós, irmãos. Agora tem os casais que eu falei que são casais fofos, né? Tipo Ruth e Boaz, né? Tem outros casais também, né? Em Lucas, por exemplo, já no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Porém, eles não tinham filhos. Você percebe que ser obediente à palavra de Deus não torna Deus obrigado a te abençoar? O justo vive pela fé. Quem crê alcança o favor de Deus. Mas Deus não tem a obrigação de me abençoar e de te abençoar só porque você é justo diante dele. Você e eu devemos ser justos diante de Deus porque Ele é Deus, porque Ele é santo, porque Ele é eterno, porque Ele é nosso Pai, porque Ele nos salvou através de Jesus, porque Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos deu a palavra. Mas uma coisa é certa: se você e eu colocarmos a nossa confiança no Senhor e na força do seu poder, no Espírito Santo, na palavra, certamente nós não seremos decepcionados. Porque a palavra de Deus diz: tudo é possível ao que crê, e o justo viverá pela fé. Então não olhe para essas referências da Bíblia, desses casais. Não tenha como referência primordial os casais que você se relaciona. Não tenha o casamento do outro como perfeito. O casamento bom é o seu. Por quê? Porque agora em Deus, em Jesus, você consegue superar todas as limitações do seu casamento. E eu declaro na sua vida um casamento bem sucedido, um casamento abençoado. Por quê? Porque você resolveu colocar os olhos no Senhor e confiar na manifestação do seu poder e cooperando com Ele para que cada dia que passe o seu casamento possa se tornar melhor. Amém? Então fique com Deus e deixe seu comentário aí. Deixe seu comentário. E se você tiver um testemunho de superação na área familiar, por exemplo, deixe seu comentário aí também. Compartilhe a sua experiência. Eu deixo um comentário para você também edificar outras vidas.
Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.